Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso assunto da semana passada, que é a hereditariedade, né? Então, semana passada eu comentei com vocês sobre o conceito de hereditariedade, né? Falei para vocês que a área da ciência que estuda a hereditariedade é a genética. Então, a genética é o nome da área de conhecimento da biologia que vai estudar a transmissão de características hereditárias, né, de uma geração a outra, né? E sabemos, então, que essas características hereditárias estão diretamente associadas ao DNA, né? Então, falamos, na aula passada, que o DNA é uma molécula orgânica e que essa molécula orgânica tem a função de guardar e transmitir essas informações genéticas de uma geração a outra, né? E que o DNA, dependendo da condição celular, ele se apresenta em duas morfologias, ou na forma de cromatina ou na forma de cromossomo, né? Então falamos lá que o DNA, na forma de cromossomo, ele está todo enroladinho assim, ó, tá? Na forma de cromossomos, que nós representamos dessa forma aqui. Então eu teria aqui um cromossomo. Falamos então que dentro de cada uma de nossas células existem 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, 23 vieram do meu pai e 23 vieram da minha mãe. Então, quando eu pego metade da carga genética da mãe, metade da carga genética dos pais, eu formo a carga genética total do indivíduo, né? Então, cada filho é um híbrido do seu pai e da sua mãe. Tem metade das características genéticas do seu pai e metade das características genéticas da sua mãe, né? E falei para vocês que a carga genética, ou os genes, né, os nossos genes, estão localizados dentro do cromossomo, tá? Então, todas as nossas características estão geneticamente armazenadas dentro dos genes. E cada gene é um pedacinho do nosso DNA. Então, nós temos quantos DNAs no total? Nós temos 46 DNAs, tá? Ou 46 cromossomos. E em cada um desses cromossomos, nós temos os genes, né? E o que é um gene? Gene nada mais é do que um pedaço desse cromossomo, um pedaço do DNA, tá? Então, nós temos uma palavrinha nova aqui, né? Que é o gene, né? O que é um gene? Nada mais do que um fragmento, do que um trecho. Um trecho. Vamos colocar aqui pedaço, né? Pedaço do DNA ou do cromossomo. Do cromossomo. Então, pedaço do nosso DNA é o que nós chamamos de gene, tá? Então, nós vamos usar muito dentro da genética, para explicar a hereditariedade, o termo cromossomo, e aí você precisa saber que cromossomo é o DNA enrolado, o DNA espiralado, e precisa saber que dentro de uma célula humana, uma célula somática, tem 46 desses cromossomos. Se você quer saber um pouco mais sobre essa questão do cromossomo, veja a nossa aula anterior. Na aula anterior eu explico mais sobre o cromossomo, sobre o DNA, que é uma célula somática, né? Então nós temos aí 46 cromossomos dentro de uma das nossas células. E em cada cromossomo eu tenho vários genes, né? E o que é um gene? Um pedacinho desse cromossomo que contém a informação genética para determinada característica, né? Então eu vou colocar para vocês aqui que esses genes, eles podem ou não apresentar variáveis, tá? Então o gene pode
apresentar variáveis. Então, eu tenho variações de um mesmo gene, tá? Dentro de um mesmo gene. Tá? E essas variáveis do gene, nós damos o nome de alelo. Tá? Então, cada fragmento do gene é um alelo. E esse fragmento ele pode ser igual ou não. Tá? Lembra só aqui, ó, nós temos 23 cromossomos que vieram do meu pai e 23 cromossomos que vieram da minha mãe. E esses cromossomos, eles não se arranjam dentro da minha célula de forma aleatória, não. Eles se arranjam aos pares. Então, o cromossomo 1, que veio do meu pai, ele pareia com o cromossomo 1 que veio da mãe. O cromossomo 2, que veio do pai, ele se pareia com o cromossomo 2, que veio da mãe. E assim sucessivamente, até eu ter os pares de cromossomo 22. Ah, mas são 23 pares, não é? São 23 pares. Eu numero de 1 a 22 os pares autossômicos e eu tenho o último par que não recebe numeração, recebe letras. Eu falei para vocês na aula passada, e se a letra for XX, será um indivíduo do sexo feminino. E se a letra for XY, será um indivíduo do sexo masculino. Tá? Somente o cromossomo sexual recebe letras, os outros cromossomos recebem números. Né? Então, o par de cromossomo 1, um cromossomo veio da mãe, o outro veio do pai. E os genes que estão nesses cromossomos são parecidos, por isso nós chamamos de cromossomos homólogos. Tá? Só que a variação do gene que veio do meu pai pode ser igual ao gene que veio da minha mãe, ou o alelo que veio do meu pai pode ser diferente do alelo que veio da minha mãe. Então nós temos aí alelos que podem ser diferentes. O que é um alelo? Uma variação de quem? Do gene. Uma variação do gene. Então vamos lá, vou pegar exemplos para vocês. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar em azul e laranja. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, o cromossomo aqui o cromossomo. Tá? E vamos supor que nesse cromossomo tenha 4 genes. Em laranja, o gene Azão, nesse braço superior aqui. O gene Bzão. O gene Czão. E o gene D. Vou colocar um D minúsculo. Tá? Então, queridos, imagine que esse cromossomo é o cromossomo que veio do meu pai. E esse cromossomo que veio do meu pai, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 genes. Tá? Ou pedaços, lembrando que gene é um trecho, né? E eu posso chamar, se esse gene apresentar ou não variação, de alelo. Então aqui eu tenho o alelo A, o alelo B, o alelo C e o alelo D. Né? Só que na minha célula não é formado pelo cromossomo que veio só do meu pai. É formado pelo cromossomo que veio do meu pai e o cromossomo que veio da minha mãe. Então eu vou desenhar aqui ao lado do cromossomo do meu pai o cromossomo que veio da minha mãe. Com a mesma morfologia, né? São semelhantes. Aí eu falo que esse cromossomo é homólogo. Né? Par de cromossomo homólogo, semelhante, igual. E aí eu vou colocar os alelos. Vamos supor aqui, ó, que existe uma variação. Ó, o gene é o mesmo. Tá? Qual é o gene? Qual é a representação do gene? A. Só que aqui eu tenho uma representação do A maiúsculo. E aqui no cromossomo que veio da minha mãe, eu tenho uma representação do A minúsculo. É o mesmo gene? É o mesmo gene. AA. Só que um é maiúsculo, o outro é minúsculo. Então, eu tenho uma variação no gene aqui. Essa variação maiúscula e essa variação minúscula. Então, a variação no gene eu dou o nome de alelo. Então, aqui, nesse par de cromossomo, vem o alelo Azão e o alelo Azinho. Tá? Então, existe uma variação do mesmo gene.
No cromossomo que veio do meu pai, a variação é maiúscula. No cromossomo que veio da minha mãe, a variação é minúscula. E aí vamos colocar os outros, né? Vamos supor que não existe variação aqui, ó, no gene B. Todos os dois são maiúsculos. Todos os dois. Então a variação eu vou ter no gene A e no gene B eu não vou ter variação, é o mesmo gene. É o mesmo alelo, desculpa. E no braço inferior aqui do cromossomo eu vou colocar aqui uma outra variação, um Czinho, né? Então eu tenho aqui, ó, no gene A uma variação, 2 alelos diferentes. No gene B eu tenho 2 alelos idênticos. E no gene C eu tenho mais 2 alelos diferentes, né? E isso, ó, lembrando que esse cromossomo aqui veio do meu pai, esse cromossomo aqui veio da minha mãe. E no gene D, vou colocar alelos iguais, todos minúsculos, né? Mais à frente eu vou explicar a vocês por que um é maiúsculo e por que o outro é minúsculo, né? Mas eu quero que você entenda, até o momento, que podem haver variações no gene. Essas variações eu chamo de quê? Alelo. Então aqui eu tenho uma variação de alelos, um maiúsculo e um minúsculo. Aqui eu não tenho a variação, os alelos são iguais. Aqui eu tenho outra variação, um alelo maiúsculo e outro minúsculo. E aqui eu não tenho variação, os 2 alelos são minúsculos. Tá? Então nós temos aqui quantos genes dentro desse par de cromossomo? Eu tenho 4 genes. O gene A, o B, o C e o D. Tá? E dentro desses genes eu tenho podendo ter ou não variações entre os alelos, né? Então, anotando para vocês aí, os alelos podem ser iguais, tá? Se os alelos são iguais, podem ser 2 minúsculos ou 2 maiúsculos, ou eles podem ser diferentes. Ok? Podem ser iguais ou diferentes. Quando eu falo que os alelos são iguais, eu uso o termo homozigoto, tá? De homo, que quer dizer igual, zigoto, gameta, né? Então, quando eu falo que os alelos são iguais, qual é o termo que é usado? O termo é homozigoto. Quando os alelos são diferentes, o termo usado, vamos lá, alelos diferentes, o termo usado é heterozigoto. Ok, queridos? Então, vamos lá, mais uma vez. O que é um gene? Um pedaço do DNA com informações genéticas. Esse gene pode apresentar variáveis. Então, o gene que veio do meu pai pode ser igual ao que veio da minha mãe, ou pode ser diferente do que veio da minha mãe. Tá? Essas variáveis no gene eu chamo de alelo. Esses alelos são representados por letras, né? Pode ser representado por outra classificação, aí depende do que você quer, mas normalmente é letras, né? Pode ser números, enfim. Aqui eu tenho o gene A, o gene B, o gene C e o gene D. Então são 4 genes que podem apresentar alelos iguais ou alelos diferentes. O gene A tem alelos diferentes, o gene B tem alelos iguais, o gene C tem alelos diferentes e o gene D também tem alelos diferentes. Alelos iguais eu chamo de homozigoto, de homo, que quer dizer igual. Alelos diferentes eu chamo de heterozigoto, de hétero, que significa diferente. Ok, senhores? Então, vejamos aqui. Nós temos aqui, neste exemplo, 4 genes. Vou apagar essa parte de cá e dar continuidade. Nós temos 4 genes. Né? Quatro genes. O par de alelo azão-azim.
o par de alelo Bzão, Bzão, o par de alelo Czão, Czinho e o par de alelo Dzinho, Dzinho. Bom, esse par aqui possui alelos iguais ou diferentes? Diferentes. Um é maiúsculo, o outro é minúsculo. Eu chamo ele de heterozigoto. Ok? Certo? O par de alelo Bzão, Bzão, ele é igual ou diferente? Ele é igual. Tem dois Bs maiúsculos. Então, eu chamo ele de homozigoto. Novamente aqui, são diferentes, um maiúsculo, outro minúsculo. Então, nós chamamos aqui de heterozigoto. E aqui, por fim, nós temos o último, os dois minúsculos. Então, os dois são iguais. Eu chamo de homozigoto. Então, queridos, quantos genes no total eu tenho no meu exemplo? 1, 2, 3, 4. O conjunto total de genes, no caso aqui de uma pessoa, no nosso exemplo, no total são 4, o número total de genes recebe uma nomenclatura. Essa nomenclatura chama-se genótipo. Então, queridos, o que é um genótipo? Genótipo é o conjunto total de genes de um indivíduo. Tá? Então, vamos anotar o conceito aí, por gentileza. Genótipo é o conjunto total de genes de um indivíduo. Tá? Então, o conjunto total de genes de um indivíduo eu chamo de genótipo. Então, quantos genes eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, o conjunto total desses 4 genes eu chamo de genótipo. É toda a carga genética da pessoa. Tá? Esse é o genótipo. Tá? E cada gene se refere a uma característica física da pessoa. Pode ser a cor dos olhos, pode ser a altura, a tonalidade da pele, o tipo sanguíneo, né? O tipo de fibra muscular, enfim, cada gene se manifesta de um jeito na pessoa. Então, a manifestação genética, tá? Que nós chamamos de manifestação física do genótipo, nós damos a denominação de fenótipo. Então, o que é um fenótipo? O fenótipo é a manifestação física do meu genótipo. Vou dar um exemplo. Eu tenho 1,83 m de altura. 1,83 m, a minha altura é o meu fenótipo, é a minha característica física. Olha, onde está escrito geneticamente que eu vou ter 1,83 m? Nos meus genes. Tá? Então, o meu genótipo é o que detém a característica, a informação genética, e a manifestação dessa característica em mim eu chamo de fenótipo. Fenótipo. Né? Então, nós temos aqui um outro conceito a trabalhar. Né? Trabalhamos o conceito de gene, o conceito de alelo, o conceito de homozigose e heterozigose, agora o conceito de genótipo e fenótipo. A minha carga genética, o total da minha carga genética eu chamo de genótipo. A manifestação física dessa carga genética eu chamo de fenótipo. Só que o fenótipo, para se manifestar, ele não depende só do genótipo. Tá? Precisa de condições ambientais. Tá? As variáveis do meio ambiente interferem fisicamente em mim, não geneticamente. Então, o que eu sou fisicamente depende da minha carga genética e depende do meio onde eu vivo. Então, veja só.
um genótipo. O que é o genótipo? Toda a minha carga genética, mais as condições do meio onde eu vivo, então o genótipo mais o meio é que irão formar o certo. É que irão formar o meu fenótipo. Então, senhores, a manifestação física minha não depende só da minha carga genética, depende do meio. Vou te dar um exemplo. Alguns tipos de diabetes são transmitidos hereditariamente. Você carrega consigo os genes, o conjunto de genes que vai determinar a doença diabetes. Só que você vai desenvolver a diabetes? Talvez não. Depende muito do seu comportamento, depende muito da sua condição. Se você é um cara sedentário, não pratica atividades físicas, tem uma alimentação desregrada, é obeso, tem vários tipos de, digamos, de maus hábitos, tá? Você pode desencadear, ligar o gene e apresentar a doença que é o fenótipo, que é a diabetes. Ou, às vezes, você tem a carga genética para a diabetes e você leva uma vida saudável, você tem uma alimentação balanceada, você pratica atividades físicas dia a dia, você não fuma, não bebe, você tem uma condição de vida bem saudável. Pode ser que esse gene não se ligue em relação ao meio. Tá? Se ele não se ligar, devido ao seu comportamento, o seu fenótipo será outro, você não desenvolverá a doença. Tá? Então, a sua característica física, o seu fenótipo, não depende só da sua carga genética, depende também do ambiente e da forma que você vive. Certo, meninos? Bom, vamos colocar um exemplo dessa questão da hereditariedade aqui desses alelos, né? Lembrando a vocês, vou apagar de carro, vou pegar tudo, na verdade. Espero que vocês estejam copiando isso no caderno, hein? E depois eu vou conferir assunto por assunto no caderno. Um exemplo de transmissão de características hereditárias. Vou pegar o nome de uma doença. Uma doença que é transmitida geneticamente. Essa doença, ela recebe o nome de fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma característica genética transmitida de pai para filho, de uma geração a outra. Tá? E essa síndrome genética, essa doença genética, ela leva ao indivíduo a não conseguir metabolizar um aminoácido chamado fenilalanina. Então ele não metaboliza, não consegue metabolizar a fenilalanina. Fenilalanina é um aminoácido, né? Esse aminoácido, o acúmulo desse aminoácido no sangue, ou seja, você não consegue metabolizar ele, ele vai se impregnando nas suas células nervosas, do sistema nervoso. E ele vai causar má formação do sistema nervoso no bebê, né? Ele vai causar várias complicações neurológicas no bebê que nasce. Então o bebê, quando ele nasce com fenilcetonúria e ele tem uma alimentação com fenilalanina, ele vai ter esse problema genético, né? Essa doença que é esse acúmulo de aminoácidos no tecido nervoso que vai causar má formação, retardo mental, outros problemas neurológicos, né? E aí, como é que é feito para diagnosticar isso aqui? A gente diagnostica essa doença com o teste do pezinho. Então é muito importante fazer o teste do pezinho para a gente diagnosticar um monte de doença, uma delas é a fenilcetonúria.
E a fenilcetonúria, ela é uma doença, tá, geneticamente transmitida, e ela vem dos seus alelos, né? Então existe variação no gene, existe a variação no gene que causa a doença. Então o gene que causa a doença, lembrando que para ter o gene tem que ter informação que veio do pai e informação que veio da mãe, né? Então no caso aí, a pessoa que tem a fenilcetonúria, ela vai apresentar no seu gene azim. Então a pessoa que tem um gene, qual é o nome do gene? Gene A. Tá? Então, quando essa pessoa nasce e o cromossomo do pai tem o gene A minúsculo e o cromossomo que veio da mãe tem o gene A minúsculo, ele vem em homozigose, a pessoa apresenta a doença. Tá? Este gene Azinho, todo gene, todo alelo, melhor dizendo, que é representado por letra minúscula, ele só se manifesta em homozigose. Tá? Então, fenotipicamente, a manifestação genética só ocorre quando o alelo que veio do pai for minúsculo e o alelo que veio da mãe for minúsculo. Nesta situação aqui, especificamente nessa situação aqui, para essa doença, a pessoa será doente. Tá? Agora, lembra que eu falei para vocês que o alelo para o gene A da fenilcetonúria, ele tem variações? Sim, ele tem variações, ele pode apresentar também por letras maiúsculas, né? Então, olha, o gene pode ser que seja azão, em vez de ser azinho, é azão. Então veio do pai azão e veio da mãe também azão. Nessa situação aqui, a pessoa doente? Não. Ou pode ser que venha diferente, ó. Venha o azão do pai e o azinho da mãe, ou o contrário, o azinho do pai e o azão da mãe. Tá? Essa pessoa é doente? Não, não é doente. Por quê? Quando eu tenho alelos, tá? Lembrando aqui, ó, alelos que se manifestam apenas em homozigose, no caso aqui, que é sempre representado por letra minúscula, nós classificamos ele como sendo um par de alelos recessivo. Tá? Então, o gene recessivo, ele só vai se manifestar quando os dois alelos forem minúsculos iguais. Agora, quando o alelo pode se manifestar em homozigose ou heterozigose, lembrando o seguinte, azão é homozigótico também. Pessoa doente? Não, a pessoa vai ser normal. Normal. Tá? Em heterozigose, aqui é um fator muito importante, ó, preste bem atenção nisso. Toda vez que eu tiver um alelo maiúsculo, juntamente com o alelo minúsculo, tá? A manifestação física sempre será do maiúsculo. Tá? Por isso que o alelo maiúsculo nós chamamos de dominante, aquele que domina, e o alelo recessivo eu chamo de dominado. Tá? Então, quando eu tenho os dois, ó, o alelo azão e o alelo azinho junto, esse aqui é o heterozigoto, qual característica que vai se manifestar na pessoa? A maiúscula ou a minúscula? Sempre, sempre, sempre a maiúscula. Então, a característica maiúscula, ela vai se manifestar em homozigose ou em heterozigose. Ok? Normal. Tá? Então, veja bem. Quando eu tenho alelos, e esses alelos se manifestam em homozigose ou em heterozigose, eu chamo ele de dominante. Tá? Então aqui, nesse caso aqui, o alelo azão, ele se manifesta fisicamente iguais e diferentes. Então qual que é o alelo dominante? O azão.
O alelo Azinho só vai se manifestar quando for igual. Quando for diferente, ele não se manifesta. Tá? Então, o alelo Azinho é o que eu chamo de recessivo. Tá? E aqui nós temos outro conceito importante, o conceito de dominância e recessividade. O recessivo sempre vai se manifestar apenas em homozigose. O dominante pode se manifestar em homozigose ou heterozigose. Para facilitar para vocês, o dominante sempre será escrito com letras maiúsculas e o recessivo sempre será escrito com letras minúsculas. Está aí o motivo de um ser maiúsculo e o outro ser minúsculo, é para distinguir qual que é o alelo dominante e qual que é o alelo recessivo. Né? No caso da doença, somente o recessivo é que o indivíduo será doente. Né? O homozigoto dominante e o heterozigoto, o indivíduo será com características normal e não terá doença. Ok, meninos? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Estarei à tarde disponível para tirar dúvidas. Um grande abraço a todos e até nossa próxima aula.